Dando continuidade ao estudo do relacionamento entre variáveis, nós vamos estudar um pouquinho de regressão linear simples e regressão múltipla. A regressão, ela nos traz uma ideia de buscar a relação de causa e efeito entre duas variáveis. E nós consideramos que uma das variáveis é independente e a outra é dependente. Isso nós podemos lembrar do conceito de funções que estudamos lá no segundo grau. E o principal objetivo do estudo de regressão é encontrar um modelo matemático que nos permita fazer estimativas do valor dessa variável dependente y a partir do valor da variável independente x. Então, a influência da variação de x sobre a variação de y. Como nós estamos trabalhando com regressão linear, esse modelo matemático vai ter o aspecto de uma equação de uma reta. A equação de a reta tem um componente linear e um componente angular. Nós já vamos verificar isso no gráfico. Nós chamamos então de regressão linear porque o modelo é uma reta e de regressão simples porque nós temos apenas um valor de x influenciando no valor de y. É claro que esse é um modelo teórico. Se nós quiséssemos relacionar, por exemplo, os gastos em propaganda com o consumo de um determinado produto, nós vamos encontrar uma relação, mas nós sabemos que o consumo do produto não está relacionado exclusivamente à propaganda, mas também à qualidade do produto, à existência ou não de produtos substitutos ou não. A regressão também pode ser não linear, quando nós tivermos outros tipos de funções matemáticas que vão nos dar curvas, exponenciais, logarítmicas, ou pode ser múltipla, então, quando nós estivermos trabalhando com mais de uma variável independente e influenciando uma variável dependente. Então, no consumo o consumo é influenciado pela propaganda, pela qualidade, pela disponibilidade do produto, pelo pós-venda ou coisa parecida. Então, teríamos várias variáveis independentes influenciando numa variável dependente. Naquele gráfico de dispersão que nós vimos, nós vamos buscar uma reta então que melhor se aproxime do nosso conjunto de pontos. Essa reta que melhor se aproximar, nós vamos chamar de reta de regressão ou reta de mínimos quadrados. E aí, a partir dessa observação dos pontos, nós vamos encontrar esses coeficientes da reta. Nós chamamos essa reta de regressão ou reta de mínimos quadrados porque ela vai fazer uma verificação do menor espaçamento de diferenças entre os pontos e esta reta. Então, quanto mais essa reta se ajusta, se aproxima do conjunto de pontos, melhor é essa regressão, melhor é o poder desse modelo matemático de explicar a variação de uma variável em função da outra. E a equação de regressão, ela nos dá alguns elementos que às vezes permitem uma interpretação bastante interessante. Nesse caso da quantidade de sucos, quantidade de litros de suco produzidas, e do custo total de produção, nós temos alguns elementos que são importantes. Temos o coeficiente linear da reta, que é o ponto onde a reta cortaria o eixo y. Vejam ali no prolongamento da reta verde, que passa perto dos pontos, o prolongamento dela fica próximo do valor 5.000, um pouquinho para cima do valor 5.000. Na verdade, nós já obtivemos ali a equação da reta, deu 5.572. Este é o valor fixo. Mesmo que o meu x seja igual a zero, eu tenho um y igual a 5.500. Esse é o conceito do coeficiente linear da reta. O coeficiente angular da reta é dado pela tangente do ângulo que essa reta forma com o eixo x. É o ângulo θ que aparece ali quase no centro do gráfico. Mas para nossa tranquilidade também, ninguém vai ficar se preocupando em calcular tangente, ninguém precisa lembrar de trigonometria aqui.
o software nos dá esses valores. Então nós vimos agora a interpretação matemática desses coeficientes e vamos passar para a interpretação prática de acordo com o enunciado. O nosso Y, então, é o custo total. O custo total é influenciado pelo 5.572 e por um valor que multiplica o x, que é 0,65. O que significa cada um desses valores? O coeficiente angular, ele vai nos dar uma taxa de crescimento para cada unidade de x. Como nós podemos interpretar esta equação, então? Usando uma relação entre essa equação e a relação da equação do custo total, nós vamos vamos poder tirar algumas conclusões. O custo total é igual ao custo fixo mais um custo variável, ok? Ora, o Y é o custo total e o X é a quantidade de produtos que foi fabricada, né? O que vai ser o que vai representar para nós o coeficiente linear? Se eu tenho 0 produtos fabricados, eu tenho aquele custo. Então, os 5.500 e alguma coisa é o nosso custo fixo, certo? Se eu não produzir nada, o meu custo permanece ali. Por outro lado, o custo variável unitário vai ser o coeficiente angular, que é o valor que eu multiplico pelo x. Então, eu tenho 5.500 e alguma coisa de custo fixo estimado, e para cada litro a mais que eu fabrico de suco, eu tenho um custo adicional de 65 centavos, que é o 0,65 que está ali. Então vejam, nós podemos fazer previsões ou estimativas considerando esses conceitos. Então, novamente, mais importante do que fazer a conta, do que obter um indicador, um resultado, é buscar essa interpretação de acordo com o contexto no qual nós estamos trabalhando. Assim como nós calculamos o coeficiente de correlação, nós temos também o coeficiente de regressão, coeficiente de explicação. A fórmula é parecida, na verdade, basta pegar o coeficiente de correlação que nós já calculamos, elevá-lo ao quadrado e o resultado vai ser um coeficiente de regressão. E ele vai representar quanto da variação de y é influenciada pela variação de x. Neste caso, quanto que a variação na quantidade produzida influencia na variação do custo total. Ok? Esta é a interpretação do coeficiente de regressão. E aí nós temos então o gráfico do diagrama de dispersão com a nossa reta de tendência que nos dá um comportamento médio entre as duas variáveis. Temos ali a equação de regressão e temos o coeficiente de regressão, que corresponde a 0,94 aproximadamente. Ou seja, a variação da quantidade produzida explica 94% da variação no custo, certo? Não é a quantidade que influencia no custo, mas é a variação da quantidade que influencia em até 94% na variação do custo. E os outros 6% são explicados pelo quê? Variação no custo de matéria-prima, variação no dissídio dos funcionários, alteração na conta de luz e assim por diante. Então, 94% da variação do custo total é devida à variação na quantidade produzida. Então, isso nos dá uma conclusão muito próxima da prática do dia a dia. É claro que um modelo de regressão para explicar a relação entre custo e quantidade produzida, ela não tem aplicação contábil, tem aplicação gerencial apenas, para fazer estimativas. Um exemplo de estimativa é a previsão que eu vou fazer a partir desse modelo que eu encontrei. Eu encontrei a reta de regressão ali que me dá 5.572 mais 0,65 vezes x, e eu quero fazer uma estimativa do custo, que se eu for produzir 24 mil litros de suco, é só substituir o 24 mil no lugar do x, fazer a conta e nós temos ali uma estimativa do que seria o custo total, R$ 21.300 aproximadamente. Claro que, novamente, né, não temos valores exatos aqui, temos valores aproximados
estimativas, né, feitas com base nas observações feitas no passado recente. Claro que existem algumas limitações para esse modelo, né? O modelo matemático ele aceita qualquer variável, qualquer número que nós coloquemos. Só que os valores observados variavam de 10 mil até 22, 23 mil. Então fazer estimativas para 24 mil litros de suco, para 25 mil litros de suco, vão nos dar uns valores realmente aproximados do que seria o custo total. Agora, se nós quiséssemos fazer uma estimativa para a produção de 50 mil litros de suco, é mais do que o dobro da maior observação que nós temos ali. Posso colocar isso na fórmula? Pode. A matemática aceita. Você coloca na fórmula, vai achar um valor. Mas na prática é muito importante verificar se o contexto permite isso. Eu posso simplesmente dobrar a produção numa linha de produção? Não posso. Não posso. Por quê? Porque o dobro de produção na mesma linha vai exigir, no mínimo, o dobro de turnos de produção, ou criar mais um turno, ou construir uma filial, ou terceirizar produção. E isso tem um impacto em custo. Certamente deve aumentar o custo fixo e possivelmente diminuir o custo variável. Isso pode nos ajudar, né? Pode ajudar a empresa a ter mais rentabilidade. Mas essa é uma das ferramentas que a gente deve utilizar. Não devemos considerar isso como verdade absoluta. Então, as previsões de Y não são muito confiáveis para valores muito distantes de X. Bem, os softwares estatísticos e até a planilha eletrônica nos dão algumas inferências relativas à análise de regressão. Os coeficientes A e B também podem ser apresentados com seus respectivos intervalos de confiança. E é o que nós vamos ver aqui nesse resultado obtido numa planilha do Excel. A planilha do Excel coleta as informações que nós colocamos lá e nos dá uma série de resultados. O primeiro resultado que nós observamos é o coeficiente de correlação, que é o Rzinho ali. Na verdade, o Excel nos dá o módulo do coeficiente de correlação. Sempre vai nos dar um valor positivo. Mas nós precisamos estudar o problema para saber se ele é efetivamente positivo ou negativo. O segundo valor, que está representado como um R² é de fato o coeficiente de regressão. É quanto que a variação de X influencia na variação de Y. No segundo bloco de resultados, onde está escrito ANOVA, é na verdade um teste para a existência da regressão. É para saber se a regressão é significativa ou não é. Neste caso, nós vamos identificar ali o F de significação que aparece nos resultados do Excel. Ali é um erro de tradução, na verdade, que nós temos ali é o valor P. Se este valor for menor do que 5%, nós vamos dizer que a regressão é significativa, que o modelo de regressão que nós encontramos é significativo. Então, encerrando essa interpretação dos resultados do Excel, nós temos no último bloco os coeficientes linear e angular. Vejam ali na primeira coluna de resultados os coeficientes. 5.572, que é o coeficiente linear, e o 0,6565, que é o coeficiente angular. Na sequência, nas duas últimas colunas, nós temos os intervalos de confiança para esses coeficientes. Então, o custo fixo estimado ficou em 5.500, mas se nós observarmos nas duas últimas colunas, podemos perceber que ele pode variar de 3.500 e alguma coisa até 7.500 e alguma coisa. Então, é um custo fixo que não é tão fixo assim, é uma estimativa que pode sofrer uma variação. Da mesma forma, o coeficiente angular, que nos dá o preço adicional para cada litro adicional produzido de suco, nós temos ali, pode variar entre 54 centavos e 77 centavos a mais por litro. Então, as planilhas eletrônicas, os softwares estatísticos nos dão resultados muito ricos. Cabe a nós fazer a correta interpretação desses resultados de acordo com o contexto no qual nós estamos trabalhando.
Bem, pessoal, com isso nós concluímos as atividades da disciplina de Fundamentos Quantitativos da Gestão. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Não deixem de estudar e fazer todas as atividades e, se for o caso, fazer o contato via Correio do Eureka. Um abraço para todos vocês, muito sucesso!